Salmo de número 38. Salmo 38. Salmo 38 diz assim a Escritura. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração e faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida e os que me procuram fazer o mal, e dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, e tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar. Senhor, pedimos humildemente que o mesmo Espírito Santo que inspirou o rei Davi a escrever essa oração, abrindo seu coração para o Senhor, que Ele abra também o nosso entendimento e o nosso coração para recebê-lo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. A gente sempre reage bem quando a gente vê a justiça sendo feita. De vez em quando um julgamento ele fica mais em evidência na mídia, seja porque envolve um crime hediondo, ou porque envolve um famoso, ou porque envolve um famoso cometendo um crime hediondo. E a gente fica acompanhando o julgamento para ver o que vai acontecer. Se a justiça vai ser feita mesmo. E tem vários casos, e nem sempre acontece do mesmo jeito. Por exemplo, quando o réu ele nega até o fim ele ter cometido aquele crime, por exemplo, foi o caso do goleiro Bruno, acusado de mandar matar e esconder o corpo da sua ex-amante Elisa Samúdio. Mas quando esse réu, mesmo assim, mesmo negando, ele é condenado, todos reagem bem com a justiça sendo feita. Já quando o réu nega até o fim ter cometido o crime, e o juiz inocenta aquele réu, mesmo todo mundo sabendo que ele é culpado, como foi o caso, por exemplo, do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, isso aconteceu no início da década de 90, ele foi acusado de assassinar a própria esposa, Nicole Brown, e seu amigo Ronald Goldman.
E ele negou o tempo inteiro. Todas as evidências diziam que eram ele. Mas os advogados eram muito bons. E ele foi inocentado. E uma revolta aconteceu. Todos ficaram indignados porque ele não foi condenado. A injustiça prevaleceu naquele caso. Mas e quando o réu, ele confessa? Quando ele confessa diante do juiz o seu crime hediondo, e além de confessar, ele pede ao juiz que ele atenue a sua pena. Como é que a gente reage? A gente fica satisfeito? Como é que Deus reage quando o réu faz isso? Quando ele é o juiz da questão? É isso que nós vamos ver hoje. Em resumo, queridos, nós vamos ver hoje que devemos confessar o nosso pecado e suplicar pelo socorro do Senhor, pois Ele é a nossa salvação. Nós devemos confessar o nosso pecado, suplicar pelo socorro do Senhor, pois Ele é a nossa salvação. Nós vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que o pecado, ele faz adoecer o nosso corpo e a nossa alma. O Salmo 38 é um dos salmos escritos pelo rei Davi para confessar os seus pecados a Deus. Os mais conhecidos desses salmos são o 32, nós cantamos um trechinho dele, e o 51. Esses salmos 32 e 51, eles tratam especificamente do pecado de Davi com Batseba, o adultério dele com ela, e o assassinato do esposo dela, Urias, amando do rei Davi. Já o Salmo 38, que nós estamos vendo aqui, ele não deixa claro qual foi o pecado pelo qual Davi cometeu para estar nessa situação. Nós não sabemos qual foi a fase da vida de Davi que aconteceu isso aqui. O que sabemos é que Davi deixa claro aqui nesse salmo que ele pecou. E que, por causa do pecado dele, Deus estava o disciplinando. Davi, ele ficou extremamente doente como resultado do seu pecado. Mas conhecendo o Senhor, ele também pediu para que essa disciplina acabasse logo. Então, Davi, ele escreve esse salmo, você vê aí no título, em memória. Uma outra tradução melhor de entender seria para trazer a memória. Para que ele sempre se lembrasse de quem ele devia procurar quando ele pecasse. Foi exatamente o que Davi fez nessa ocasião. Acompanhe comigo de novo o verso 1. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesmo já não está comigo. A nossa tradução, ela perde um detalhe. Mas sabe como Davi começa essa oração? Chamando pelo nome do Senhor. No original aparece assim: Yahvé, não me repreendas na tua ira. Isso é muito significativo porque essa ordem ela não é natural na língua hebraica. No hebraico sempre vem o verbo primeiro. No português a gente está acostumado com isso, mas não. É para chamar a atenção de Deus mesmo. Para chamar a atenção de Deus. E Davi escolhe logo o nome pactual de Deus para fazer essa oração. Uma oração de confissão de pecados. É como se ele dissesse: Senhor, eu pequei. Eu estou sofrendo pelo meu pecado, mas Senhor, Tu és o meu Deus. Aquele que tem um pacto de amor comigo. Aquele que me chamou para uma aliança contigo, por isso eu te peço, não me repreendas, Senhor, na tua ira. Davi sabia que ele estava sendo disciplinado por Deus por causa de um pecado que ele tinha cometido. No verso 2 ele deixa claro que Deus estava cravando flechas nele e pesando a mão sobre ele mesmo. No verso 3 ele diz que todo o seu corpo estava doente por causa da indignação de Deus e por causa do seu pecado. A indignação de Deus estava ligada ao seu pecado.
No verso 5 ele também diz que ele estava cheio de feridas por todo o seu corpo por causa da sua loucura. Uma outra tradução seria por causa da sua tolice. Davi foi tolo, Davi pecou contra o Senhor, mesmo conhecendo o Senhor. E Davi sofreu no seu corpo as consequências do seu pecado. Ele tinha feridas infeccionadas, cheias de pus por toda a sua pele. Nenhuma parte do corpo sobrava. O corpo dele parecia, ele diz no verso 7, estar queimando, ardendo de tanta dor. Já pegou uma queimadura grave? Imagina no corpo inteiro. Era a sensação de Davi. E a dor do corpo de Davi foi tão grande que ela passou e ela começou a refletir também para a sua alma. Davi, ele disse que estava abatido. O seu corpo ele ficava encurvado de tanta dor e ele passava o dia inteiro se lamentando, gemendo. Davi estava exausto, Davi estava aflito, ele gemia pela inquietação do seu coração. Davi, ele sentia o seu coração com taquicardia. Já sentiu? Horrível. Palpitando, parecia que ia sair pela boca. Ele não tinha mais forças, ele perdeu o brilho no olhar. Você já se sentiu assim? Quando a doença te deixa prostrado mesmo, encurvado, você só consegue gemer de dor. Era isso que Davi estava sentindo. Mas parece que a maior dor de Davi não era física. Parece que a maior dor de Davi era no seu coração. Davi sabia que ele tinha aprontado feio. Veja de novo o verso 4, quando ele diz: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. É isso que o pecado faz com a gente. Vira um fardo. A iniquidade sufoca a gente. Davi, ele não tinha forças para levantar mais a sua cabeça, e ele parecia estar carregando o mundo nas costas. A culpa de Davi, a sua vergonha pesavam mais do que tudo nele. Isso me lembra uma vez quando eu estava andando de bicicleta com os amigos da igreja, na minha infância. Lá na entrada do acampamento tinha uma ladeira da morte, pelo menos parecia quando era criança. Eu acho que é assim, é um baita ladeirão. Nós chamávamos carinhosamente de ladeira da morte. E um dos meninos mais velhos sugeriu: vamos descer a ladeira da morte? Tranquilo, né? De bicicleta, os meninos. Eu era o mais novo da turma, devia ter entre meus 6 e 7 anos. E eu pensei, se eles conseguem, eu também consigo, ué. E todo mundo desceu de boa a ladeira, né? Mas quando chegou a minha vez, deu ruim, para variar um pouco. Ainda no início da ladeira, eu perdi o controle da bicicleta, eu passei em cima de uma pedra, e eu comecei a bambear e andar, não para frente, mas para a diagonal. Até que eu fui parar no arame farpado, estatelado. Olha, as feridas do arame doeram, mas o que doeu mais não foram elas, foi a vergonha. Foi a vergonha de ser o único a não ter conseguido e ter caído na frente de todo mundo. Parece ter sido isso a sensação de Davi. As feridas da pele dele doíam muito, mas o que mais doía nele é que ele era o rei de Israel. Todo mundo estava olhando para ele e ele falhou feio com o Senhor. Imagine a vergonha. Imagine a vergonha de ter falhado com o próprio Deus que tinha colocado ali, que tinha sustentado para que ele chegasse naquele lugar onde ele estava. Davi sabe que ele só estava naquela situação de doença, de ferida, por causa do seu pecado. É por isso que ele clama: Senhor, não me repreenda com ira e não me castigue com furor. Davi não pede, veja, ele não pede para não ser disciplinado por Deus. Ele sabia que ele merecia isso por causa do seu pecado. Mas ele pede para que Deus não fosse tão duro nessa disciplina. Para que Deus fosse misericordioso com ele. Davi sabia quem Deus era e é. E ele sabia qual o relacionamento que ele tinha com o Senhor. O comentarista chamado James Johnson disse que quando Davi pede para ele não repreender, para Deus não o repreender com ira, é como se ele dissesse: Senhor, não me repreenda como se eu fosse o teu inimigo. Não me repreendas, não me disciplines com ira, como se eu fosse um daqueles que te odeiam, Senhor. Por favor, lembra, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Disciplina-me, Senhor, mas com amor e para o meu bem.
Lembra que tu és meu pai. Lembra-te da tua aliança. Lembra-te da minha fraqueza e poupa a minha vida. Mesmo errado, Davi abre o seu coração para o Senhor. Veja o verso 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Davi derramou seu coração diante de Deus. Davi colocou todas as ansiedades que ele estava sentindo, mesmo por conta do seu pecado. E talvez você esteja numa situação semelhante à de Davi hoje à noite. Talvez o seu corpo esteja falhando miseravelmente e você tem lidado dia após dia com dores. A sensação que você tem é que tem flechas no seu corpo, cravadas. Ou talvez seja a sua alma que dói. Mas dói tanto que a vontade que dá em você de ficar encurvado o dia inteiro, só gemendo. Se você está assim, não é necessariamente por causa de um pecado que você cometeu, como foi o caso de Davi. Na verdade, como diz James Boyce, é mais provável que não seja por causa de um pecado. Porque a maioria das doenças que nós temos não são fruto de pecados específicos, mas são fruto do nosso pecado em Adão, desse mundo caído resultante disso. Nem sempre nós ficamos doentes por causa de uma disciplina de Deus. Lembra-se de Jó? Nós vimos o livro inteiro. Ele adoeceu gravemente, talvez mais do que Davi, e não era por causa de um pecado dele, era pela vontade de Deus soberana. E aquele cego em João 9 também, quando os discípulos eles perguntam ao Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais? E Jesus diz, nenhum nem outro. Foi para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. Então pode ser que não seja a doença que você está enfrentando uma disciplina do Senhor. Mas pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que o seu corpo, a sua alma carregue consigo os efeitos do seu pecado, de um pecado que você tem carregado contigo. O mesmo Davi, ele escreveu o Salmo 32, e ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, nós cantamos sobre isso, os seus ossos envelheceram, e ele gemia de dor, porque a mão de Deus estava pesando sobre ele. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. E você sabe se é. Eu não estou falando daquele pecado antigo, do qual você já se arrependeu, do qual Deus já te perdoou. Porque tem gente que fala, você ficou doente porque quando você tinha 14 anos você fez isso. Não, Deus não trabalha assim na vida de ninguém. Mas eu estou falando daquele pecado que você pode estar carregando consigo aí. Uma amargura contra alguém, uma maledicência constante, mentira, compulsão alimentar, embriaguez, escravidão, a pornografia, você sabe o que tem aí no seu coração. A boa notícia é que, se o Senhor tem te disciplinado por causa disso, é porque Ele te ama. É porque você é filho. É para te restaurar e não para te destruir. Porque se eu não tivesse parado no arame farpado, no início da ladeira, eu não sabia andar de bicicleta direito. Onde é que eu ia parar? Provavelmente a queda seria maior no final. Doeu. Mas seria maior no final, provavelmente. Se Deus não te disciplinar hoje por causa do seu pecado, para que você se arrependa e volte para Ele, certamente o seu caminho vai ser de morte no fim. É por isso que você pode fazer como Davi e clamar ao Senhor, Senhor, me disciplina, mas não com ira. Não com ira, por favor. Me disciplina com amor. Esteja você doente por disciplina ou não, se você é filho de Deus, você pode clamar como Davi. Senhor, Tu és o dono da minha vida. Eu quero colocar diante do Senhor todas as minhas súplicas, todas as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor me ama e cuida de mim, mesmo quando está escuro desse jeito. É a Ele que nós devemos procurar. Estejamos certos ou não, é a Ele que nós devemos clamar e pedir socorro, e logo.
Mas não é só a nossa saúde que sofre com os efeitos do pecado. Em segundo lugar, nós veremos que o pecado também nos afasta dos amigos e nos deixa à mercê dos inimigos. Veja os versos 11 a 14. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Em meio à sua doença, Davi, ele teve de enfrentar algo que geralmente vem junto à situação dessas: o isolamento. Nós convivemos com o isolamento recentemente, né? Todos nós. É horrível. É horrível. Só que imagine quando só você está isolado. Só você tem que ficar isolado. Pior ainda. Os amigos de Davi, os seus companheiros, ou então amados, poderia ser a tradução, eles se afastaram dele. Os seus parentes também ficaram de longe. E parece haver duas razões para isso. A primeira é que Davi estava com uma doença grave de pele. Naquele tempo, em Israel, eles chamavam doença grave de pele de lepra. Uma forma genérica de chamar. Aquele que tinha lepra, ele tinha que viver isolado dos outros. Tanto por estar com uma doença potencialmente contagiosa, como porque ele ficava cerimonialmente impuro. E todo que chegasse perto, tocasse nele, ficava impuro também. Mas a segunda razão, para até as pessoas mais íntimas de Davi, os amados dele, o isolarem, é que nós naturalmente não gostamos de ficar perto de quem está sofrendo. Nós somos assim. A gente não gosta porque muitas vezes a gente não sabe o que falar. A gente fica sem graça. Ou então porque a gente se enxerga na situação do outro e a gente imagina que poderia ser conosco. Então o que é que a gente faz? A gente pensa, olha, poderia ser eu, então eu vou ficar longe, né, para não sentir a dor em mim. E aqui fica um grande alerta para nós, irmãos. Quando um de nós estiver sob disciplina do Senhor, seja de maneira direta, como Davi, seja de maneira indireta, administrada pela igreja, o pior que nós podemos fazer por essa pessoa é deixá-la só. Dar um tempo, já ouviu falar? Respeitar o espaço. Estou respeitando o espaço do meu irmão. Para não ter que encarar o problema dele, é a pior postura que nós podemos tomar. Não é o que se espera de nós. Muito pelo contrário, o que se espera é que a gente chegue junto. É que a gente diga para o nosso irmão, olha, se você sofre, eu vou sofrer junto contigo. Eu estou contigo e não abro. Vamos caminhar junto para a restauração. Mais do que você ter o que falar para ele, você precisa estar lá. Só esteja lá, não precisa falar. Vi os amigos de Jó, tentaram falar e falaram besteira. Chega junto, fala, estou aqui. Davi, ele não tinha ninguém lá. Ele não tinha os seus amigos lá. Pior, ele tinha os inimigos lá, ele diz. Se quando Davi ele estava bem, os inimigos já tramavam o seu mal, imagine agora que eles tinham um prato cheio. Deve ter aparecido um monte de gente de dentro e de fora do reino, doida para fazer o rei cair. Doida para fazer o rei sair dali. Não faltaram ameaças à vida de Davi. Muitas delas chegaram aos seus ouvidos, como ele mesmo disse. Imagina que ele que me disse sobre Davi, olha só, como pode? O rei de Israel? Opa, que isso, hein? Sofrendo desse jeito? Com certeza Deus não quer que ele reine, hein? Bom, se Deus está querendo matar Davi, por que a gente não adianta logo o processo? Deve ter aparecido. Mentiras, planos de traição, o dia inteiro sendo tramados, ele diz, e tudo isso chegando aos ouvidos de Davi. Mas Davi, ele se fez de surdo. Se fez de surdo para não ouvir o que eles falavam dele. Ele preferiu fechar a boca para não responder as mentiras sobre ele. Primeiro, Davi não deu ouvidos porque nunca você pode esperar algo de bom daquele que é seu inimigo. Mas também porque ele sabia
que as pessoas, de maneira geral, elas agem umas com as outras como se fosse torcida de futebol. Essa semana a gente teve no estádio alguns irmãos aqui da igreja, e é bem assim, teve um jogador, que não vou dizer o nome dele, né? Mas quem estava lá sabe, gritaram o nome dele no início do jogo, para animar ele, né? Vou dizer, foi o Vitinho. Gritaram o nome do Vitinho. Aí o Vitinho errou a primeira, aí já parou, diminuiu um pouquinho o grito. Quando o Vitinho errou a segunda, cara, começaram a xingar o Vitinho e vaiar até o final do jogo. E as pessoas fazem assim conosco. Elas gritam o nosso nome até que nós caiamos. Quando a gente cai, já era. Já era. Fizeram assim com Davi. Quando Davi estava na boa, esse é o rei, é o cara. Quando Davi pecou, não presta. Nunca deveria ter sido o rei de Israel. E Davi ele não replicou porque ele estava tão fraco e vulnerável que ele nem se sentia no direito de se defender. De qualquer forma, nem adiantaria se ele replicasse alguma coisa. Se ele tentasse argumentar contra alguém que só queria destruí-lo. Davi sabia que ele tinha pecado contra o Senhor. O assunto dele era primariamente com o Senhor. Diferente de Davi, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Os nossos inimigos não são necessariamente de carne e sangue. Mas eles são principados, potestades, forças malignas nesse mundo. Quando nós caímos, logo os nossos inimigos também aparecem. E sabe quem é o primeiro deles? A nossa própria carne. Quando a gente peca e fica remoendo o pecado, dizendo que não se perdoa por aquilo que Deus já disse que nos perdoou, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos. Seu velho homem diz para você, larga logo esse caminho de seguir Jesus. Olha, você não é digno disso. Você não é digno disso. E o diabo vem e faz coro, dizendo no seu ouvido, dessa vez Deus não te perdoa. Passou dos limites. Você foi longe demais. Desista logo. Chuta o balde. E o mundo vem para o coro e fala assim, está vendo aí o crentão? Está vendo aí? Não era o santarrão? Pagando de santo, hein? É por isso que a gente prefere logo dizer que não segue a Deus. Você diz que segue a Deus e faz isso. Querido, querida, não dê ouvidos a essas vozes do inferno. Nem tente argumentar com quem só quer te destruir. Ouça a voz de Deus te chamando ao arrependimento e te oferecendo perdão e fale com Ele. Para você que tem se sentido só, como Davi se sentiu, você está no lugar certo. Procure ajuda. Peça oração para algum irmão, alguma irmã. A igreja está aqui para ser sua família, para te ajudar a se reerguer no Senhor. Porque os efeitos do pecado, eles são terríveis, sim. Mas graças a Deus, que para os que creem, eles não são permanentes. Assim nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto. No Senhor nós temos perdão, socorro e salvação. Acompanhe comigo o verso 15. Pois em Ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam os que, quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Davi ele não tinha nada para falar para os seus inimigos, porque ele sabia com quem ele tinha que falar. E ele diz, eu não ouço nem respondo aos meus acusadores, porque eu espero em Ti, Yahvé. Eu espero em Ti. Porque o Senhor atenderá a minha oração. Você vê o outro Senhor em letra minúscula? É Adonai, meu Senhor, meu Deus. Mas como é que ele pode ter tanta certeza de que Deus ouvirá a sua oração e o livrará?
Porque Davi sabia quem era o Senhor. Quem é o Senhor? Ele sabia que Yahvé era o seu Deus. Isso bastava para ele. Então, confiado no Senhor e não nele mesmo, Davi ele traz 5 razões aí no Salmo pelas quais ele cria que o Senhor atenderia, dos versos 16 a 20. E a primeira delas é que Davi tinha orado ao Senhor para que os seus inimigos não se gloriassem na sua desgraça. No verso 16 ele fala isso. Davi confiava que o Senhor o tinha ungido como rei de Israel. Então os inimigos de Davi, na verdade, eram inimigos do Senhor. Como diz James Johnson, a glória de Deus está em jogo. E Davi sabe que Deus vai responder. E a segunda razão aparece no verso 17. Davi, ele não aguentava mais. Davi estava prestes a tropeçar. Ao que tudo indica, esse tropeçar aí é morrer mesmo. Davi sabe que do jeito que ele estava, nada mais lhe restaria a não ser a morte. E como é que ele sabe que ele não deve morrer então por causa do seu pecado? Por causa da terceira razão, no verso 18. Davi já tinha confessado ao Senhor o seu pecado. E Davi confessava de novo o seu pecado ao Senhor. Ele estava triste, ele diz, carregando tristeza. Ele já tinha se arrependido por causa do seu pecado. E ele confiava que o Senhor perdoa os seus filhos que se arrependem e que buscam o seu perdão. Uma quarta razão ele traz no verso 19, é que ele sabia que seria ouvido porque os seus inimigos eram muitos e muito mais fortes do que ele. Davi ele sabia que sozinho ele não era nada, mas ele também sabia que o Senhor é maior do que tudo. A única esperança de Davi é que o Senhor estava ao seu lado. A única esperança dele. E a quinta e última razão ele traz no verso 20, quando ele diz que os que fazem o mal são os seus adversários porque ele segue o que é bom. Mas como é que pode Davi dizer que segue o que é bom na oração de confissão de pecados? Acabou de dizer que aprontou? Porque aqueles que seguem o que é bom, seguem aquele de onde vem todo o bem, o Senhor. Não são os que nunca pecam, que seguem o que é bom. São aqueles que pecam e se arrependem e voltam para o Senhor, porque foram chamados e transformados pelo Senhor. Esses são os que seguem o que é bom. É por isso que Davi ele faz um apelo final nos versos 21 e 22. Ele diz, não me desampare, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele diz, Senhor, eu sou teu filho. Eu não aguento mais. Não me desampare, por favor. Não fique longe de mim. Vem para perto de mim. Depressa, Senhor. Vem logo, vem me socorrer, porque o Senhor é a minha salvação. No Salmo a gente não vê a resposta de Deus a Davi. Nós vimos um Salmo parecido antes desse, o Salmo 6, que Davi fala da resposta de Deus. Talvez seja o mesmo episódio, talvez não. Os dois começam da mesma forma, ele pedindo para não ser repreendido, com ira por Deus. Mas aqui, a oração acaba assim, numa súplica desesperada de um filho de Deus. Mas o Senhor respondeu Davi. Porque a gente sabe que Davi morreu em ditosa velhice e paz. A história dele mostra isso. E sabe, queridos, eu e você, nós podemos ter a mesma confiança de Davi e orar ao Senhor suplicando pelo seu perdão e pela sua salvação. Sabe por quê? Porque Davi não orava confiado em si mesmo. Davi sabia que ele era pecador, ele sabia que todo o sofrimento do mundo que ele passasse não seria capaz de pagar a sua dívida com o Senhor. Mas Davi orava confiado no Senhor, em quem Deus é, em quem Deus diz que é e no que Ele faz pelos seus filhos. O Senhor, o mesmo que prometeu que um dia viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, o mesmo que passou entre as metades dos animais quando fez um pacto com Abraão, sua descendência, dizendo, se vocês não cumprirem, eu vou pagar com a minha vida. O mesmo que afastava a ira do seu povo quando eles sacrificavam animais inocentes no lugar deles, por causa do seu pecado. O mesmo que tinha prometido a Davi que o reino dele se estabeleceria para sempre por meio do seu descendente. O Senhor de Davi é o nosso Senhor. Ele é Yahvé, Yahvé.
Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Davi era culpado, eu sou culpado, você é culpado, mas alguém pagou por nós. Nós não somos inocentes, mas Ele pagou por nós. Ele pagou por nós e nos deu o perdão. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o filho de Davi, no Getsemane, Jesus Cristo, aflito até a morte, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível, era o plano. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, doenças, transgressões, na cruz do Calvário, e Ele suportou a ira de Deus. Deus não aliviou a ira para Cristo. No meu e no seu lugar, por causa do nosso pecado. E todos ficaram longe dele, todos os seus amados ficaram de longe vendo. E os seus inimigos que tramavam a morte dele a vida inteira ficaram de perto, zombando, mentindo acerca dele, até na sua morte. E ele, qual surdo, fingiu que não ouviu, qual mudo não abriu a boca. Mas ele clamou ao Pai: meu Deus, por que me desamparaste? Cristo foi desamparado, querido, querida. Cristo recebeu a ira de Deus para que todo aquele que nele crê receba o perdão e a vida eterna. Por isso, se você confessar o seu pecado a Ele hoje, seja qual for, clamar para que Ele te salve, para que Ele te socorra, para que Ele te socorra de si mesmo, você vai encontrar perdão e salvação. Mesmo que o seu corpo não melhore, mesmo que você morra aqui, você não vai morrer eternamente, mas você vai viver em paz para sempre com o Senhor. Mesmo que todos desse mundo te abandonem, Ele sempre vai estar contigo e vai vir um dia te salvar. Esse é o nosso Senhor. A gente sempre reage bem quando vê justiça sendo feita, mas na vida dos outros. Quando é conosco, a história pode ser outra. Eu não sei se você sabe, mas você está no banco dos réus. Eu e você, nós cometemos um crime digno de morte eterna. Nós pecamos contra Deus. E um dia cada um de nós vai ser julgado pelo santo tribunal do Senhor. E nesse dia, sem falha, a justiça vai ser feita. E a pergunta é: como é que você vai reagir quando ouvir o seu veredito? Se você negar hoje que você cometeu algum pecado, no fim você vai ser condenado mesmo assim. Você não vai escapar da ira eterna, porque você pecou. Mas se você confessar o seu pecado e pedir perdão ao juiz, clamando para que Cristo te salve, a sua pena ela não vai ser só atenuada, ela vai ser extinta, porque Ele já pagou por você. Como diz o grande Charles Spurgeon, comentando o Salmo 85:10, que fala da salvação, que por causa da salvação do Senhor a justiça e a paz se beijaram. Ele diz assim: parecia impossível que Deus fosse justo e ainda está em paz com os pecadores. Mas Cristo tomou as duas, justiça e paz, pela mão, e no Calvário elas se beijaram. Se você clamar por Jesus hoje, você vai encontrar justiça e paz. Porque elas só podem ser reconciliadas em Cristo. Afinal de contas, é isso que significa o nome Jesus. Yahvé é salvação. Ele é a nossa salvação. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela nossa salvação, Jesus Cristo. Aquele que enfrentou a ira no nosso lugar. Aquele que foi punido de morte, para que nós recebêssemos a vida. Aquele que foi abandonado, ferido, zombado, humilhado, mas pagou, consumou, e ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. E nós viveremos com Ele, todos aqueles que nele cremos, Senhor.
Senhor, confessamos o nosso pecado, seja ele qual for. Confiamos na justiça de Cristo e não na nossa. Em quem o Senhor é e não em quem nós somos. Esperamos por Ti e aguardamos pela redenção final. Se alguém aqui não se confessou como pecador, carente da Tua salvação, toca esse coração nessa noite, Senhor. Para que creia, para que confesse o seu pecado e para que encontre perdão, justiça e paz. Em nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor.